Muito bem, pessoal. Começaremos agora um assunto também de muita importância na geometria analítica, que é sobre a circunferência. Repare que a circunferência é também muito antiga e já foi muito estudada na geometria plana, quando estávamos tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Interessantemente, a geometria analítica e a geometria plana têm a mesma definição para circunferência. Circunferência é uma linha que tem uma propriedade muito interessante. Todos os pontos que pertencem a essa linha sempre vão ter a mesma distância de um ponto dado, de um ponto de referência. Bom, lá na geometria plana, eu faço a circunferência usando um instrumento euclidiano chamado compasso e não me preocupo com a equação dessa circunferência, mas apenas da sua localização ou das suas propriedades métricas ou angulares. Aqui na geometria analítica, essa circunferência também vai ter nome, sobrenome, CPF e etc. Toda esta equação, ela meio que tem toda a carga genética dessa circunferência. Eu vou precisar da variável x, da variável y, afinal de contas, os meus pontos vão ser sempre representados no plano cartesiano. Olha como é simples. O ponto P é um ponto que está nessa linha, que pertence à circunferência. Se esse ponto P estivesse do lado de dentro, eu vou afirmar que esse ponto é um ponto interior. Se esse ponto estivesse do lado de fora, é um ponto exterior à circunferência. Se ele estiver exatamente na linha, eu vou dizer que esse ponto pertence à circunferência. Bom, a circunferência em questão, ela pode e deve ter tantos pontos quanto eu queira, mas tendo a certeza de que a distância desses quaisquer pontos sempre vão ser a mesma em relação àquele ponto C, que é o centro da circunferência. Então, de P até C seria igual, por exemplo, a um outro ponto H até o centro, que seria igual também um ponto M até o centro, ou qualquer outro ponto da circunferência até o centro. Essa distância é o próprio raio da circunferência. Então é muito comum escutarmos uma definição mais formal da seguinte maneira: a circunferência é o lugar geométrico de todos os pontos que têm a mesma distância de um ponto dado. Ou seja, de todos os pontos equidistantes a um ponto dado. Essa definição é aceita tanto na geometria analítica quanto na geometria plana. Bom, este ponto P, se a gente imaginar ele como uma partícula, ele vai andar aqui à vontade, mantendo sempre a mesma distância que a gente já viu que é o raio. Então, os elementos da circunferência, CP, o segmento CP, é o raio da circunferência, que nós vamos chamar aqui de Rzinho, o tamanho do raio vai ser de Rzinho, e o C é um ponto. Esse ponto tem coordenadas, que a gente, para não se perder, nós vamos chamar de X do centro e Y do centro. XC e YC carinhosamente. Este ponto P está passeando em torno da circunferência. Logo, esse X e esse Y podem e devem variar, mas mantendo sempre a distância do ponto C inalterada. Pronto. Se eu consigo interpretar isso, eu já estou pronto para escrever uma equação que nós vamos chamar de equação reduzida. A equação reduzida da circunferência. O que eu vou fazer nada mais é do que afirmar que essa distância de P até C sempre vai ser o raio, independente de quem seja o X e de quem seja o Y. Vamos recordar o que aprendemos lá atrás na distância entre dois pontos? Eu vou escrever que a distância do ponto P até o ponto C vai ser dado pela variação dos x's ou da abscissa elevado ao quadrado, mais a variação dos y's elevado ao quadrado, tudo isso dentro de uma raiz quadrada, porque no fundo é a distância ao quadrado igual a essa variação ao quadrado mais a variação ao quadrado. Então, de maneira mais ligeira, a gente escreve essa formulinha assim. Então, x menos o x do centro
elevado ao quadrado, y menos o y do centro elevado ao quadrado dentro de uma raiz quadrada. Bom, só que essa distância do ponto P até o ponto C, esse segmento gerado, é o próprio raio. Então, raio é igual a x menos o x do centro ao quadrado, y menos o y do centro ao quadrado, elevando os dois membros ao quadrado, eu já tenho uma relação muito curiosa. Esta fórmula, nós vamos chamar de equação reduzida da circunferência. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender quando observa uma equação algébrica, essa equação, ela vai ou não representar uma circunferência. Repare aqui um exemplo. Se eu tenho x menos 3 elevado ao quadrado, y mais 5 elevado ao quadrado é igual a 16, observe que a maneira com que eu escrevi obedece exatamente o parâmetro aqui em cima. Obedece exatamente cada parcela e cada resultado. Se eu fosse escrever quais as coordenadas do centro dessa equação escrita reduzidamente, observe que o x do centro está sendo 3. O y do centro está sendo menos 5. E esse 16 simboliza o raio ao quadrado. Ora, se o raio ao quadrado é 16, o raio é igual a 4. Então eu tenho uma circunferência que tem um raio medindo 4 unidades e o seu centro está exatamente no ponto 3 e menos 5. Tudo bem? Observe que quando eu escrevo a forma reduzida, é x menos o x do centro, y menos o y do centro. Cada parcela individualmente elevada ao quadrado. Ficou claro isso? Bom, vamos agora aprender a equação geral da circunferência.